Boa noite a todos. Boa noite. Aqui presentes. Boa noite aos irmãos encarnados e desencarnados. Boa noite a vocês também que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração doutrinária aqui do nosso Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. É com imensa alegria e gratidão que a nossa casa recebe vocês hoje. Uma casa de luz, uma casa de oração, uma casa de acolhimento para todos que aqui vêm procurar um aconselhamento, uma energia boa, porque quando nós decidimos vir a uma casa espírita, os nossos benfeitores espirituais já estão trabalhando para nós, nos envolvendo e fazendo uma radiografia de tudo aquilo que a gente precisa para ficar melhor. Então, nesse momento, eu convido vocês para elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo amor, justiça e misericórdia. Pedimos também, agradecemos e louvamos ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e à espiritualidade superior, por esse momento. Então, nós dizemos, Senhor, nesse momento nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pela família corporal que temos e a nossa família espiritual, por todas as inúmeras bênçãos que nos chegam diariamente, desde as mais simples às mais complexas. Nesse momento, então, fazemos a oração mentalmente que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja a vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. E assim seja. Nesse segundo momento, nós vamos receber com muita alegria a nossa companheira de ideal espírita, a Marisete Rochel, com a palestra que vai referir hoje sobre o judaísmo. E vamos vibrar positivamente para que ela consiga nos tocar o coração, que ela consiga explanar tudo aquilo que ela preparou com muito carinho para nós. Bem-vinda, irmã. Obrigada, Sandra. Muito obrigada.
Boa noite a todos vocês. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Mestre envolva todos nós. Como disse a colega, hoje o tema de hoje é sobre o judaísmo. E esse é um tema bastante interessante, mas antes de estudarmos juntos esse tema, nós vamos rever uma parte da história que começa lá com Abraão, passa pelos israelitas e chega nos judeus, no tempo do Novo Testamento. Falando essas palavras, hebreus, israelitas e judeus, será que são povos diferentes ou tratam todos do mesmo tipo de povo? Qual a diferença que existe entre eles? Então, quem realmente são os hebreus? E qual a diferença entre israelitas e o hebreu e os judeus? Esses nomes aparecem muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, nas Escrituras, né? E, às vezes, ele tem o mesmo significado e, às vezes, tem ideias diferentes. E até mesmo nós, ainda, às vezes, alguns de nós, não vou dizer que todos nós, mas alguns de nós não sabem bem qual a diferença entre essas três palavras, esse povo, se existe alguma diferença. E como disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Então, como o conhecimento não ocupa espaço, vamos entender um pouco disso aí. Vamos iniciar com a primeira pergunta. Quem eram os hebreus? Da onde surgiu este nome hebreu? A primeira menção da palavra hebreu foi na Bíblia, no Gênesis, no capítulo 14, no versículo 13, quando disseram: um homem escapou e contou a Abrão, o hebreu. Abrão, o hebreu. Sabemos lá que antes Abraão, hoje, era chamado de Abrão, mas que ele teve seu nome modificado por Deus quando foi chamado a Deus para fazer algo, uma tarefa para ele. Então, alguém escapa de uma batalha, a Batalha dos Reis, e informa a Abraão sobre a captura de Ló. Mas quem foi Ló? Ló foi um sobrinho de Abraão. Poderiam ter usado diversos termos para se referir a Abraão. Chama de pastor, que era um pastor de ovelhas, né? Eles pastoreavam. Poderiam chamar de servos de Deus, mas chamaram Abrão ou hebreu. Por quê? Porque Deus, quando escolheu Abraão para sair da sua terra natal, Ur, e depois Agar, e ir para a terra prometida, que era Canaã, ele trocou o nome de Abrão para Abraão e o chamou de hebreu. Então, aí vem essa origem, né? Deus o chamou. Então, mas Abraão, como saiu de um lugar e foi para outro, ele não apenas mudou de lugar, ele deixa de adorar muitos deuses, porque era necessário para a vinda do Messias que se cultuasse apenas um Deus, que houvesse o monoteísmo. E essa foi a escolha de Deus para Abraão, que ele introduzisse, ou que ele escolhesse adorar apenas um Deus, ser um Deus monoteísta. E Abraão atravessou um grande rio, o Eufrates, e entrou em Canaã, a terra prometida. Isso aparece no Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 5, né? Assim, Abrão, o hebreu, refere-se a alguém que deixou tudo para trás e começou uma nova caminhada com Deus, porque ele foi um escolhido de Deus. Mas esse título não pertence apenas a Abraão. Já falei com vocês numa outra oportunidade que José, quando foi levado para o Egito, os irmãos não queriam, e ele foi para o Egito, mas ele acabou no Egito se desentendendo por causa de um atrito que teve com o egípcio e foi preso.
E ele diz, em Gênesis, no capítulo 40, versículo 15, fui tirado da terra dos hebreus. E os egípcios sabiam que os descendentes de Abraão eram chamados de hebreus. Então, temos o primeiro entendimento. Quem são hebreus? Hebreu é todo o descendente de Abraão. Todos os filhos de Abraão são chamados de hebreus. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac e Rebeca, recebe uma mensagem de Deus. Em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28. Daí, Deus aparece para Jacó e diz, seu nome passará a ser Israel. E faz um pacto também junto de Israel. E a partir daí, todos os filhos de Israel antes Jacó, que são 12, criaram as 12 tribos e foram chamados de israelitas. Então, temos a segunda denominação. Hebreu é todo descendente de Abraão. Israelita é todos os filhos descendentes de Jacó, que passou a ser chamado de Israel. E israelita é alguém que descende de Israel. E o que quer dizer Israel? Permita que Deus prevaleça. Bonita a significação. Então, temos o segundo item. Agora, vamos lá, passa-se o tempo e estamos entre os anos 971 a 931 a.C., o reino de Israel, governado por rei Salomão. Rei Salomão foi o filho do rei Davi. E todo mundo conhece a historinha do Davi e do Golias, né? Esse Davi era rei. Teve um filho, Salomão, e governou Israel. E foi um excelente governador, de muita prosperidade. Ele é descrito na Bíblia como o governante mais sábio e próspero de Israel. Ele representa a sabedoria superior, a tomada de decisões justas. Lembra aquela história das mães que brigavam pelo cada uma, dizia que o filho é meu, e eles disse, não, então vamos fazer assim, vamos dividi-lo. Daí a verdadeira mãe disse, não, então dá para ela. Tá? Então, representa a sabedoria superior, a tomada de decisões justas e o princípio de que a busca pelo conhecimento precede a riqueza e o sucesso. A tradição relata que quando Salomão assumiu o reino de Israel, ele foi questionado por Deus sobre o que desejava receber para governar. E ele não pediu riquezas, não pediu poder, não pediu fama, apenas pediu sabedoria, para que ele governasse seu povo com justiça. Mas, apesar de toda essa sabedoria, rei Salomão sucumbiu. Sucumbiu de que forma? Ele teve várias mulheres, todas consideradas como rainhas. Para vocês, até eu assombrei-me com o número. Foram 700 mulheres estrangeiras, daí veio o problema, que ele desposou como esposa e eram rainhas, consideradas rainhas, e mais 300 concubinas. E por elas serem estrangeiras, elas adoravam, eram politeístas. E aí Salomão se perdeu. Então, permitiu que houvesse, quebrou o pacto com Deus, de um Deus único, e permitiu que houvesse as adorações aos bezerros de ouro. E, a partir daí, o que acontece? Acontece que o rompimento do pacto com Deus, o povo também acaba perdendo. E o rei Salomão morre, então, em 931 a.C., e iniciou-se uma discórdia político e religiosa, levando à divisão do reino de Israel em duas partes. O reino do norte, que ficou com as 10 tribos
as 10 tribos de Israel. Dos 10, ele teve 12 filhos, lembram? Então, 10 estavam no norte. E os outros 2 no sul, que era o rei Judá e o rei Benjamim. E era chamado Reino de Judá. Estamos chegando perto do judaísmo, estão vendo? E essas tribos do norte começaram, então, a adoração de bezerros de ouro, afastaram-se de Deus, quebraram o pacto e tornaram-se vulneráveis. E começaram a ser retirados das terras que estavam, né? E por isso eram chamadas as tribos perdidas de Israel. Aí lembro da palavra também diáspora, que é o quê? É quando esses israelitas saíam, eram retirados de uma terra, e eles começaram a vagar e acabaram sendo chamados de tribos perdidas de Israel. As tribos do sul mantiveram-se fiéis a Deus, com a capital em Jerusalém. E essa nação, então, a do reino de Judá, deu origem à próxima identidade que nós estamos falando, que são os judeus, né? Então, quem exatamente são os judeus? É o terceiro nome que a Bíblia usa para falar dos servos do povo de Deus. O termo judeu vem de Judá, um dos 12 filhos de Israel, né? Que antes esse Israel era chamado Jacó. Em Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, Jacó, no seu leito de morte, profetiza sobre a tribo de Judá. E diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence e os povos o obedecerão. Então, foi a profetização que o Judá fez. E dessa linhagem de Judá veio o Salvador prometido, Jesus. Então, temos 3 aí, ó. Hebreus, todos os que vêm descendentes de Abraão. Israelitas, os que descenderam de um dos filhos de Abraão, que era Jacó, que foi chamado de Israel. Então, são os israelitas. E judeu é todo aquele que veio do reino de Judá. Mas hoje, judeu se aplica a qualquer pessoa que adira ou se converte ao judaísmo, a religião monoteísta mais antiga do mundo. Então, todos, na verdade, são um povo só que mudaram no quê? Na sua história, na sua época, né? Na sua geografia, mas todos se referem à mesma coisa. Mas um detalhe que não podemos esquecer, que, por exemplo, eu citei antes que Abraão teve outros filhos. Somente os filhos que vieram de Israel, que era Jacó, são israelitas. Os demais filhos só são hebreus, né? Então, e judeus também, porque no fim esse nome denominou a todos. Agora vamos entrar realmente no nosso tema, a religião judaica. O judaísmo, como dissemos antes, é a primeira religião monoteísta da humanidade. E se fundamenta na revelação dos 10 mandamentos. Quem recebeu esses 10 mandamentos? Moisés, no Monte Sinai, porque Moisés comandou a retirada dos judeus do Egito. Lembram? Eu já contei para vocês isso numa outra oportunidade. Então, os 10 mandamentos, que são chamados de decálogo, esses são a lei do judaísmo. E foram transmitidos a Moisés por Deus também. E tem como princípio a ideia da existência de um Deus único, é o Criador Supremo. O judaísmo tem suas raízes na antiga civilização semita, da região que hoje é Israel. E o que são semitas? A gente ouve falar antissemita e semita. O que são semitas? Semitas são os descendentes de Sem, com S,
Quem é Sem? É o filho do Noé. Lembra da barca de Noé? Esse mesmo cara aí. E os antissemitas, o que são? Os antissemitas é todo aquele que tem ódio, que não aceita, que critica, que discrimina, que tem preconceito contra os judeus. São os antissemitas, certo? Então, a história do judaísmo começa com o chamado pacto de Deus com Abraão. Lá, Abraão é chamado para sair da sua terra natal, para ir ter uma outra terra prometida, onde terá fartura, onde terá todo o povo chamado de Canaã, né? E lá se estabeleceria. Então, a partir desse pacto, a história do judaísmo é marcada pela relação do povo judeu com Deus e sua terra natal, a terra de Israel ou Palestina, situada no Oriente Médio. O judaísmo possui uma unidade doutrinária simbolizada em 5 itens. O primeiro item, o primeiro simbolização é na Torá. O que é a Torá? A Torá, já vimos antes, é a lei judaica. É a revelação representada pelo Pentateuco de Moisés, o Decálogo, certo? E são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é considerada a base da Bíblia judaica. Ela é estudada, é reverenciada e é considerada a palavra divina e um guia para a vida. O segundo item é simbolizado na conquista da liberdade obtida pela retirada do Egito. Então, quando retirado do Egito, atravessa o Mar Vermelho e conquista Canaã, né? Então, quando Moisés sai e passa o Mar Vermelho e chega até Canaã, nós sabemos que Moisés não entra em Canaã. E eles ficaram girando 40 anos no deserto. Por quê? Por que ficaram? Porque foi necessário que todo aquele grupo, que eram muitas, eu tinha até olhado o número de pessoas, parece que é mais de 600 mil. Agora eu não lembro certo, faltou eu anotar aqui. Saíram, eram muitos, por isso que os faraós tinham medo dos judeus, porque era um grande número, é maior número do que os egípcios, né? Então, quando eles saíram com Moisés, eles ficaram girando 40 anos no deserto. Por quê? Porque aquela turma que veio junto, que adorava lá, como viveu no Egito e assimilou os costumes politeístas, eles precisavam se limpar. Então, muitos daqueles ali que giravam ao redor como perdidos, era, na verdade, para que essas pessoas fossem fazendo a sua passagem, e tanto que Moisés também não entrou em Canaã. Ele viu Canaã, mas ele não entrou e passou certo para o seu filho Josué. Seguindo aqui, no terceiro item, a doutrina está simbolizada na libertação do cativeiro egípcio, conhecida como a Páscoa judaica ou Pessah, quer dizer, a passagem. Ela celebra um dos eventos mais importantes da história judaica. É a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, liderados por Moisés e sua jornada rumo à terra prometida, que era chamada Canaã. O que quer dizer essa passagem por cima? Essa passagem, quando ainda estava Moisés no Egito, houve as 10 pragas. A última praga foi quando o faraó sucumbe e aceita libertá-los, foi quando ele perde seu primogênito. Então, quem já leu lá no Velho Testamento, vai ver que foi recomendado que colocassem em cada porta que tinha um primogênito judeu, colocasse uma marca de sangue, de um cordeiro de sangue, porque daí passava por cima aquele espírito da morte e não
os filhos dos judeus não morriam, por causa da marca na porta. Então, por isso, se fala passagem, né? Passar por cima. Quarto item, foi simbolizada, ela está simbolizada, a unidade doutrinária do judaísmo, no conceito de nação. Ele é constituído durante a peregrinação dos 40 anos no deserto e na chegada à terra prometida, a Canaã. Então, eles criaram aquela ideia, desenvolveram a ideia de nação, de terra, de lugar seu. E o quinto item está simbolizado na crença de serem os judeus, o povo eleito por Deus. Essa é a crença que eles têm. Então, são esses 5 itens aonde está simbolizada a doutrina do judaísmo. Mas o que tem de diferença no judaísmo? Por exemplo, os judeus não aceitam o pecado original. Por quê? Porque eles dizem que esse foi um problema, que todos nascem limpos, sem mácula, e eles têm o livre-arbítrio, que nós falamos tanto também dentro da doutrina espírita do livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio, se tem pecados porque realmente a pessoa peca por isso, né? Então, nós não teriam eles nada a ver com a desobediência do Adão e da Eva. Outro item que chama atenção no judaísmo eles acreditam na reencarnação. Mas para eles não é chamado de reencarnação, é chamado de ressurreição. Eles acreditam que um homem pode retornar a viver de novo, mas eles não sabem como isso processa. Outro item que Moisés não permitia era a evocação dos mortos. Por quê? Porque ele precisava que o povo se afastasse do politeísmo. Então, vai permitir que cultue mortos? Não é para dar para evocar. Então, a lei mosaica tem 2 partes distintas. A lei de Deus, que foi recebida por Moisés, foi promulgada no Monte Sinai, e a lei civil e disciplinar que Moisés precisou usar para controlar todo aquele povo, né? Vejam que era em torno de 600.007, uma coisa assim, eu não lembro de qual. Tá, e era para que era? A primeira lei de Deus é invariável, né? Nós a respeitamos até hoje. A segunda muda, é variável. Muda como? De acordo com o tempo, de acordo com o progresso, de acordo com os costumes e de acordo com o caráter do povo, né? Então, uma é mutável, a outra é invariável. Hoje existe uma corrente no judaísmo chamada de judaísmo messiânico, que procura unir o judaísmo ao cristianismo. E eles estão conscientes de que Jesus é o Messias do povo judeu. Mas os judeus ortodoxos, os ortodoxos, os conservadores e os reformistas rejeitam a ideia de que Jesus é o Messias. Por quê? Porque para a tradição judaica, o Messias não veio ainda. E será um líder descendente humano do rei Davi, que vai inaugurar uma era de paz mundial, reconstruirá o templo de Jerusalém e reunirá o povo judeu. Daí, fazendo uma crítica, tem muito que criar uma paz mundial vai ser difícil, né? Não? Os livros sagrados do judaísmo, já citamos antes, a Torá, que é a lei, né? E traz com ela o Pentateuco mosaico no Velho Testamento, representando as leis de Deus, o Decálogo. Falei antes nos livros, eu citei, né? Gênesis, Êxodo, Números, etc. O que é o primeiro livro? Gênesis. Trata da origem do mundo e do homem.
O segundo, o Êxodo, já diz Êxodo, sai, narra a fuga do Egito. O Levítico trata das práticas sacerdotais. Números traz o recenseamento do povo judeu. E o Deuteronômio são discursos, na maioria, de Moisés e o código de leis familiares, civis e militares. Assim está o Pentateuco deles. Também temos outro livro sagrado, são os escritos poéticos. São 150 salmos do rei Davi. E representam os escritos de maior significado histórico e religioso do Velho Testamento. Daí vem também o livro de Jó. Acho que muitos já ouviram falar de Jó. Jó foi uma figura central nas escrituras abraâmicas, né? E ele foi famoso por sua paciência e fidelidade diante de sofrimentos extremos. Então, o que aconteceu com Jó? Deus permitiu que Satanás tentasse Jó. Porque Jó tinha uma fé inabalável. E ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo que ele poderia perder. Ele ficou sem nada. E não sucumbiu nunca. Ele manteve a sua fé. Por isso, ele é famoso por sua paciência e fidelidade diante de sofrimentos extremos. Mas, como o demônio não conseguiu derrotar Jó, Jó é recompensado com tudo novamente. Com uma nova família, com muitos mais bens e tudo mais. E ele é reverenciado no Islã como profeta de Deus. Outro livro sagrado, Talmud, ou estudo, é a principal obra do judaísmo rabínico, a principal forma do judaísmo praticado hoje. Segundo a tradição, Deus entregou a Moisés 2 leis. A lei Torá, que é escrita, que são os 5 livros já citados, e a Torá oral, porque nem sempre podia-se ter os livros, então era necessário que se passasse o conhecimento oralmente de um ao outro. E daí traz nesse aí as leis, as tradições. E há 2 tipos de Talmud, o da Babilônia, que são leis, tradições, preceitos morais, debates, e ocupa o século 5 a.C. e 5 depois de Cristo. E o de Jerusalém começou 1 ano antes do da Babilônia. E agora, bastante assunto que temos aqui, né? Agora, a Cabala judaica. O que é a Cabala judaica? O calendário religioso do judaísmo. O judaísmo possui um calendário litúrgico ou religioso conhecido como círculo sagrado. E as festas principais dessa Cabala vêm no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Fica entre setembro e outubro, do calendário gregoriano. O que é calendário gregoriano? É o nosso calendário, tá? O que usamos aqui. É o dia da comemoração do aniversário da criação do mundo e do ser humano. E tem um detalhe que me chamou bastante atenção. É o dia no qual o Eterno abre o livro da vida e da morte de todos e escreve neles os atos que todos realizaram durante o ano que está encerrando. Então, Rosh Hashanah inicia os 10 dias de arrependimento e terminam no Yom Kippur. O que é isso? É o dia da expiação. E é o dia do perdão. E esse dia é o mais sagrado do ano para os judeus. Os judeus adultos passam na sinagoga, em oração, em súplica, e observam um jejum de 25 horas. É um momento de purificação espiritual, de arrependimento dos pecados cometidos no último ano.
É a busca da reconciliação com Deus e com o próximo. O país Israel, tudo para. Não tem transporte, não tem comércio, não tem loja, não tem nada, nem TV, nem rádio, nada, tudo para. Tudo para em função, em razão dessa atividade. E daí vem o Pessah, a pronúncia é Pessah, né? É a Páscoa deles que é celebrada em 14 de abril, mais ou menos aí, e é o início da primavera. E nessa comemoração festeja-se a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E são 8 dias de comemoração. E encerrando as atividades do calendário, vem o Shavuot, que é uma festa, a festa das semanas. É mais ou menos em maio que isso acontece. E é uma festa máxima do judaísmo, pois comemora a entrega da Torá. Vocês viram que todas as atividades comemorativas, todas têm grande significado. Daí, então, é a entrega da Torá de Deus a Moisés no Monte Sinai, todos nós já sabemos disso, e é um marco da colheita de trigo. Também é conhecida como Hag HaBikurim, é a festa das primícias ou Pentecostes, e acontece 49 dias após o Pessah. Então, resumidamente, porque é o que muita coisa para se ler e se ver a respeito do judaísmo, sugiro até a todos que tiverem interesse buscar, né, mais conhecimento e maior clareza, mas essa foi a pesquisa que fez, o estudo, aprendi muito, sinceramente, aprendi muito estudando sobre o judaísmo. E agradeço ter escolhido esse tema para mim, né? Porque o tema sempre é escolhido pela direção para que nós o realizamos. Agradeço a todos pelo tempo e tenham um bom domingo, uma boa semana. Sábado estaremos aqui novamente. Não mais aqui, né? Mas em outra atividade. Obrigada. Nós agradecemos a Marisete pela explanação, que foi muito, muito importante a gente rever a parte histórica, compreender um pouco da cultura desses povos, como eles se manifestavam. Então, foi muito, muito assim, esmiuçado pela Marisete, né? Bem explicado. Eu acho que vale a pena a gente continuar com os estudos em casa sobre o judaísmo. E agora, nesse momento, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe coletivo. Nesse momento, então, você que está em casa, você que está aqui presente, pega a sua garrafinha d'água, que ela vai ser fluidificada com aqueles bálsamos necessários para o nosso tratamento, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que a espiritualidade bondosa está a postos nos atendendo. Então, acompanhe mentalmente a oração comigo. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Senhor, através desses trabalhadores espirituais que aqui comparecem no nosso centro, para nos ajudar a trazer paz, serenidade, esperança para os dias que se sucedem. Pedimos também amparo àqueles leitos dos hospitais, onde as pessoas estão tristes, com doenças difíceis, que elas sejam amparadas pela luz do nosso Mestre amado. Pedimos pelos moradores de rua, que agora vem esse inverno rigoroso, que todos possam, Senhor, ser acolhidos pelo teu manto de luz. E assim, Senhor, nós, agradecidos que somos pelo muito que temos, nós fazemos a oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Nesse momento também nós convidamos amanhã para o nosso evangelho híbrido aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Desejamos a todos uma boa semana e vamos em paz. Que assim seja.